Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, não esqueça de deixar o seu like, para que este vídeo, para que esse retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 21 ao 30. E a palavra do Senhor diz assim: Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de sopo, ensopá-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a verga e as duas ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a verga e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, diante dessa palavra que acabou de ser proclamada, diante dessa narrativa das 10 pragas, muitas vezes o nosso coração se enche de espanto quando nós nos deparamos com essa leitura, com essa praga da morte dos primogênitos de homens e animais e a proteção das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Nos impressiona se nós pensarmos apenas no fato em si. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que a Sagrada Escritura deve ser sempre olhada à luz de Cristo. A Sagrada Escritura precisa e deve ser sempre interpretada à luz de Cristo. Continua a ser para nós um guia seguro as expressões de Hugo de São Vítor, que diz assim: toda a Escritura divina constitui um único livro, e este único livro é Cristo, fala de Cristo e encontra em Cristo sua realização. É interessante, nós queremos meditar hoje, diante dessa leitura que acabou de ser proclamada, nós queremos mergulhar e entender o poder extraordinário do precioso sangue de Jesus Cristo. O precioso sangue de Jesus alcançou-nos o perdão. E como nos demoramos tanto assim para buscar a conversão? Isso é uma coisa que nós devemos nos perguntar, né? Se apenas, muitas vezes nós temos o hábito de falar assim: Senhor, derrama o teu sangue, lava-me com o teu sangue, né? Tamanha é a força que há no sangue de Jesus, que apenas uma gota seria necessária para nos salvar naquela cruz, naquele Calvário. Apenas uma gota do sangue de Jesus era necessária para rasgar o contrato que nos condenava nas mãos de Satanás. Apenas uma gota do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para libertar, nos curar e nos restaurar. Mas Cristo, quando se entregou, Ele se entregou sem reservas e ali nos deu toda a sua graça,
todo o seu amor. Ele derrama todo o seu sangue, toda a sua água pela humanidade, pela redenção da humanidade, pela salvação da humanidade. E é interessante que já dizia Santa Teresa de Ávila: ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, entendei-vos e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, entendendo essa verdade, não procureis tirar o piche desse cristal? Olhai que, se a vida se vos acaba, jamais tornareis a gozar dessa luz. No dia de hoje, a graça que nós queremos pedir a nosso Senhor nessa caminhada da terra, saindo da escravidão do pecado e rumo à terra prometida, é a graça de uma autêntica, profunda e verdadeira conversão. É isso que nós queremos pedir no dia de hoje. E mais do que isso, nós queremos mergulhar nessa beleza, nessa profundidade que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar a sua Bíblia, a Sagrada Escritura em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que não foi pelo sofrimento de Jesus Cristo. Aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, que não estou tirando o mérito do sofrimento, da paixão de Jesus Cristo. Não é desmerecer o sofrimento de Jesus Cristo, mas a nossa salvação, a nossa redenção passa pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos entender a profundidade, a força e a autoridade que há no sangue de Jesus, eu fiz uma pesquisa e, cientificamente falando, existem mais de 20 funções do sangue no corpo humano. Eu quero trazer algumas delas para que você entenda a força que exerce o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Nós vemos muitas pessoas dizerem: sangue de Jesus tem poder, mas poucas pessoas falam isso hoje. E aqui eu quero fazer um alerta, porque poucos católicos hoje, não clamam mais o sangue de Jesus. Nós recorremos à intercessão dos santos? É errado? Não. Há um fundamento bíblico para isso. Eu posso falar disso em um outro momento, em um momento oportuno, sobre a intercessão dos santos. Mas toda a intercessão dos santos, ela emana da fonte da graça do precioso sangue de Jesus. Toda a força da intercessão dos santos passa pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Foi no sangue de Jesus que o nosso contrato, que nos condenava, que estava nas mãos de Satanás, foi rasgado. Foi pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que Jesus venceu as potências infernais, venceu a morte com seu preciosíssimo sangue. É o sangue de Jesus que nos resgata, é o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos restaura, é o sangue de Jesus que nos lava de todo pecado, de toda contaminação. E aqui eu quero trazer algumas funções do sangue no corpo humano, para que você entenda a força que há no preciosíssimo sangue de Jesus e na graça que é quando nós clamamos sobre nós o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira função do sangue no organismo, no ser humano, é a função vital. Mas que função vital é essa? Quando você sofre um acidente, quando você corta um pulso, quando você abre uma artéria, corta uma artéria, uma veia, ali começa a jorrar muito sangue. E o que acontece? Se você começa a perder muito sangue, você começa aos poucos ir falecendo. Quando o seu corpo começa a perder muito sangue, você pode chegar até a óbito. O corpo, você morre, você perde sangue, você morre. Então, o sangue tem essa função vital. O sangue no ser humano é vida. Você pode perceber que quando você vai perder um acidente, você vê uma pessoa vai perdendo sangue, ela vai perdendo a cor do seu corpo, os dedos vão ficando pálidos, as unhas vão ficando roxas, o sangue vai indo. É interessante essa dinâmica, porque quando nós falamos de função vital, quando você vê um corpo que vai perdendo todo o sangue,
é interessante que a cor do corpo ela vai mudando, ela vai alterando. Aquela parte que tem sangue, ela é curada, ela é vermelha, né? Ela é viva. Conforme vai perdendo sangue, aquela região começa a ficar branca, amarelada, as unhas começam a ficar roxas, como que? Como se ao mesmo tempo que a vida vai indo com aquele sangue, a morte vai entrando naquele corpo. Por isso que nós dizemos que o sangue tem uma função vital, que é vida. Sem sangue nós não temos vida. Então, o sangue de Cristo em nós, ele gera vida. Quando nós clamamos o sangue de Cristo sobre nossas vidas, aquele sangue começa a gerar vida em nós. Não somente uma vida física, não somente uma vida emocional, mas uma vida espiritual. Muitas vezes o nosso espírito está perdendo sangue. Muitas vezes a nossa espiritualidade está perdendo sangue. Muitas vezes o nosso emocional está perdendo sangue. Então, quando nós clamamos o sangue de Cristo, imagina aquela bolsa de sangue quando alguém sofre um acidente e precisa repor sangue. Imagina aquela bolsa sendo injetada na sua veia. E ali o sangue de Cristo é injetado na veia do nosso espírito e ali começa a gerar vida em nós. Portanto, o sangue de Cristo clamado sobre nós tem a função vital, tem a função de gerar vida. Amém? A segunda função do sangue é a função revelativa. Por exemplo, quando você está com algum problema de saúde, eu estou sentindo algumas dores, eu não estou bem, eu estou passando mal, e você vai no médico, você fala: doutor, eu não estou bem, eu estou sentindo algumas dores no peito, tenho tido alguns desmaios, ou não estou conseguindo me alimentar direito, alguma coisa que eu como começa a dar refluxo. Ou seja, você vai contando todo o histórico daquilo que você está vivendo para o médico, e muitas vezes ele não está dando nem atenção para o que você está ouvindo. Por quê? O que ele faz? Enquanto você fala, ele pega uma caneta e, sem você perceber, ele já está ali fazendo um pedido de uma bateria de exame de sangue, porque o sangue tem a função de revelar o que está acontecendo no seu organismo. Por isso que o sangue ele tem essa função revelativa. Quando você não está bem, você faz um exame de sangue completo, um hemograma completo, ali o sangue começa a revelar o que está errado no seu organismo. O sangue começa a revelar para aquele médico onde está o problema, onde está a situação que está causando mal a você. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós clamamos o sangue de Cristo sobre nós, o sangue de Cristo começa a revelar as nossas misérias, começa a revelar as nossas mazelas, começa a revelar os nossos pecados. O sangue de Cristo tem essa função revelativa. E que função é essa? Revelar aquilo que está sendo doença em nós. Começa a revelar as doenças espirituais em nós. Quando nós clamamos o sangue de Cristo, ele tem essa função de revelar aquilo que não está indo bem no nosso emocional, no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso relacionamento com as pessoas, com Deus. Quando nós clamamos o sangue de Cristo começa a diagnosticar aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser sanado, aquilo que precisa ser liberto em nós. A terceira função do sangue no corpo humano é a função condutora. Talvez você não saiba, mas a função do sangue, o sangue tem essa função condutora. E condutora do quê? Dos nutrientes no nosso corpo. Quando nós estamos passando mal, passamos por uma cirurgia, por algum procedimento médico, a coisa mais comum é dar um alimento para você, uma sopa, uma fruta, uma bolacha salgada, um chazinho. Então, os nutrientes daquele alimento que você está ingerindo para normalizar o seu organismo, para fortalecer o seu organismo, quem distribui esses nutrientes é o sangue. Portanto, quando nós clamamos o sangue de Cristo sobre nós, o sangue de Cristo ele tem essa função de alimentar o nosso espírito, de levar os nutrientes necessários para o nosso espírito, para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para o nosso corpo. Porque o sangue de Cristo ele atinge tanto o físico, nosso corpo, matéria, como também o espiritual. Portanto, quando nós estamos com a alma abatida, quando nós estamos com a nossa alma fraca, quando a nossa alma precisa de vitaminas, de nutrientes,
nós clamamos o sangue de Cristo, que tem essa força de levar os nutrientes para nós. E como nós recebemos esse sangue de Cristo? Na Eucaristia. O próprio Jesus nos diz que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. É aquilo que eu acabei de dizer na primeira função, a função vital. Então, quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Eucaristia na Santa Missa, nós estamos bebendo do preciosíssimo sangue de Cristo. E quem disse isso? O próprio Jesus. O sacerdote, ele age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Então, quando o sacerdote, ele pega a Eucaristia, aquela partícula da Eucaristia, e ali ele faz a oração de consagração, ele consagra as duas espécies, o pão e o vinho, ali acontece o milagre da transubstanciação. Nossa, Maurício, que palavra difícil. O que é transubstanciação? Transubstanciação nada mais é do que a mudança de substância, ou seja, antes da consagração é pão e vinho. Quando o sacerdote ele consagra o corpo e sangue de Cristo, aquele pão já não é mais pão, é o corpo de Cristo. Aquele vinho já não é mais vinho, mas é o preciosíssimo sangue de Jesus. Maurício, eu não acredito que seja, eu acho que aquilo seja simbólico. Basta você ir na internet e você pesquisar milagres eucarísticos. Você vai encontrar milhares de milagres eucarísticos que aconteceram em diversas partes do mundo. Vou deixar um de tarefa de casa para você no dia de hoje. Pesquise no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, coloca lá, milagre de Lanciano, milagre eucarístico de Lanciano. Poderia contar sobre esse milagre, mas eu prefiro que você descubra por si mesmo e você mergulhe na beleza daquele mistério. Não existe forma mais intensa de comungar do corpo de Cristo, beber do seu preciosíssimo sangue, do que na Santa Eucaristia. Porque o sacerdote, quando ele age em persona Christi, ele pronuncia as mesmas palavras de Cristo, que é o sacerdote por excelência. Quando Cristo, na última ceia, ele pega o pão, ele oferece aos discípulos e diz, tomai e comei, este é o meu corpo. Opa, mas Jesus estava com o que na mão? Um pão. Jesus, quando pega o cálice, ele diz, tomai e bebei, isto é o meu vinho? Não, é o meu sangue. Ou seja, nas mãos de Jesus, ali acontece o milagre da transubstanciação. Por mais que humanamente olhando seja um pedaço de pão, espiritualmente falando, nós estamos comendo a carne, o corpo de Cristo. Quando nós tomamos aquele vinho, humanamente falando, pode ser vinho, pode até ter gosto de vinho, mas espiritualmente falando, nós estamos bebendo o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer uma meditação para você, além da tarefa de casa, para que você possa, até mesmo você que não comunga da mesma fé católica, da mesma doutrina católica, faça essa tarefa de casa, pesquise sobre os milagres eucarísticos que só acontecem na Igreja de Jesus Cristo. Nenhum milagre eucarístico você vai encontrar fora da Igreja Católica Apostólica Romana, porque somente lá acontece o milagre da transubstanciação. E aqui eu pergunto para você, você tem meditado sobre a paixão de Cristo? Você tem tirado esse tempo da Quaresma e meditado sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Você parou para pensar que a fonte de toda a graça emanou naquela cruz, naquele Calvário? Nós somos hoje convocados a meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e daqui para frente criar o hábito de clamar em todas as circunstâncias o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.